Graça e paz, irmãos. Amém. Boa noite. É um privilégio estar ministrando pela segunda vez. Às 17h30 também estive pregando, trazendo a exposição. E quero convidá-los a abrirem as vossas Bíblias no livro do Evangelho segundo João, capítulo 13, versos de 1 a 17. João, capítulo 13, versos de 1 a 17. Irmãos, esse texto é um livro que é uma lição para o cristianismo. Jesus traz aqui dentro desse texto a narrativa de João. É uma lição que eu e você precisamos aprender a desenvolver nos nossos dias. Vamos lá. Ora, antes a festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos seus discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhes disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço, não sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Disse-lhes Pedro: Nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça? Declarou-lhes Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto aos mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais de mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque assim eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Oremos. Pai, em nome de Jesus, ilumina, ó Deus, as nossas mentes para que possamos compreender a Tua palavra. Ó Deus, que nessa exposição, ó Deus, eu venha falar somente aquilo que o Espírito Santo do Senhor me direcionar. Abençoe os irmãos aqui nessa noite, quebrando os vossos corações, para que eles possam entender, ó Deus, aquilo que o Senhor, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, possa estar os abençoando, e que eles possam estar compreendendo, Deus, a Tua palavra. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Ainda adolescente, irmãos, recebi Quando eu trabalhava em uma papelaria, tinha por volta de 14 anos. O meu patrão mandou uma mensagem que nós teríamos um treinamento naquele dia à noite. Então, todos nós funcionários nos preparamos e fomos à noite para aquele treinamento. Chegando lá, tinha uma mesa farta, várias mesas, e o nosso patrão estava vestido de garçom junto com seus filhos. E a sua esposa estava na cozinha cozinhando.
fazendo as delícias que nós iríamos comer depois. E nós ficamos sem entender. Mas não era para ter um treinamento? Bom, ficamos ali, comemos uma das melhores comidas que eu já comi, bebida de excelência, e o nosso patrão nos servindo. Aí pensamos quando acabamos de comer, agora é o treinamento. Não, veio a sobremesa, ótimo. Agora é o treinamento. Não, fomos embora. No outro dia pela manhã, nós, sempre antes do expediente, a gente parava para poder ver como seria o dia e orar também. E perguntamos para o nosso patrão: você não disse que seria um treinamento ontem? Ele respondeu: sim, eu disse. Mas vocês gostaram da comida? Sim, estava ótimo. E da bebida? Também. E o meu gerente perguntou para ele: mas por que não houve o treinamento? Ele perguntou: vocês gostaram da forma como vocês foram servidos? Sim, gostamos. Gostaram da comida? Gostamos. Aquele foi o treinamento. Porque eu e minha família os servimos com a melhor comida e a melhor bebida. E nós servimos vocês daquela forma com excelência, porque é assim que eu quero que vocês também tratem os nossos clientes e sirvam uns aos outros, com gentileza, com educação, servindo sempre o melhor que você tiver para servir. Irmãos, aquele foi o maior treinamento de toda a minha vida. A partir dali eu comecei a entender de como que era servir ao próximo. E dentro desse contexto de João, dentro dessa narrativa, a escritura de João se baseia em uma mistura de ações e palavras. A sua estrutura ela é diferente dos evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Todavia, essa estrutura de João ela se divide em diversas etapas. A primeira, que vai do capítulo 1, versículo 1 a 18, é como se fosse um apêndice, mostra a glória de Jesus, o estabelecimento do seu reino na encarnação. A segunda seção dentro dessa estrutura de João é do capítulo 1, versos 19 ao capítulo 12, versos 50. Essa seção mostra o fato de como Jesus se dirigia ao mundo e como ele exercia a sua autoridade e como que ele tratava as festas religiosas. A conclusão desse ministério de Jesus é marcada com a conversão de várias pessoas. E por Jesus trazer uma explicação do resultado dos seus ensinos, esse texto que lemos, ela segue dentro de uma narrativa que chamamos o ministério particular de Jesus, que vai do capítulo 13, versos 1, ao capítulo 17, versos 26. Esse tópico é marcado porque é o tempo que Jesus traz vários ensinamentos para os seus discípulos. Ele sai para orar, aponta o traidor, promete o consolador. E aqui no capítulo 13, onde nós lemos, Jesus ceia com seus discípulos, lava os seus pés, dá uma lição de humildade para eles. Esse movimento dentro dessa narrativa revela como Jesus ele está se preparando para aquilo que estava por vir. O discípulo amado, assim como era chamado João, traz a ênfase desse texto, mostrando que a vida cristã ela é exatamente assim. Jesus tem nos ensinado aqui que nós, cristãos, o cristianismo, significa servir bem. Não estamos realmente vivendo a vida cristã se não soubermos como servir bem. O cristianismo trata de servir, e esse serviço tem que ser com qualidade. Observem, portanto, que nessa passagem quero compartilhar a melhorar o nosso serviço como igreja. Então vamos ter alguns aprendizados juntos. Vamos aprender sobre algumas marcas de uma igreja que serve, ou uma igreja servidora. Diante disso, amados irmãos, quero tratar o tema, marcas de uma igreja servidora. Marcas que nos ajudarão a melhorar nosso serviço. E a primeira marca de uma igreja servidora é servir com amor. É o amor que nos motiva a ser sal e luz dentro da nossa comunidade. É o amor que nos impulsiona a grandeza quando nós temos um coração de servo. O versículo 1 apresenta a história que Jesus serve a seus discípulos de maneira prática.
Dentro dessa narrativa, Jesus lava e limpa os pés dos seus discípulos. E falar a verdade, eu também gosto muito dessa maneira como João trata isso aqui. João poderia ter começado o capítulo apenas indo direto ao ponto, sem mostrar todos os detalhes, a organização, da forma como aconteceu. Observe o versículo 1 comigo. Ora, a festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. 2 vezes nós vamos ler aqui a palavra amor. A primeira diz, Jesus amou os seus, isto é, os seus discípulos. E esses discípulos estavam onde? No mundo. Ele os amou até o fim. O amor fiel de Jesus Cristo pelos seus filhos, pelos crentes, pelos eleitos. Você sabe que Jesus, Deus amou o mundo, deu seu Filho por nós. Ele ama de uma maneira geral, mas também Ele ama de uma forma particular aqueles que são seus eleitos. Eu também posso dizer que eu amo todas as crianças da igreja, e é verdade, mas porém eu tenho uma preferência exclusiva pelos meus filhos. Eu amo os meus filhos. Deus ama os seus de uma maneira especial e particular. E se você é um eleito de Deus, é um filho de Deus, você pode agradecer ao Pai Celestial pela forma que Ele tem te amado, porque Ele te ama de uma forma particular. Ele nos ama como se a gente fosse dele, e realmente nós somos dele. Observe que o amor de Jesus, ele não é impedido de forma alguma pelas circunstâncias que estavam por vir. Jesus, ele saberia de todas aquelas coisas dentro da narrativa que iria acontecer com ele. O traidor viria, que é Judas Iscariotes. Simão Pedro o negaria 3 vezes. Os discípulos o abandonariam. Ele sabia o quão terrível seria a sua crucificação. Mas só que nós observamos aqui dentro desse versículo que ele nos amou. Mesmo com todas essas situações e circunstâncias que aconteceria com Jesus, ele foi até o fim e nos amou. Algumas traduções têm a última parte desse versículo que diz: ele agora mostrou a eles toda a extensão do seu amor. E é isso que Jesus fará seguir. Ele mostrará a seus discípulos toda a extensão desse amor, servindo de uma maneira muito prática. Servir é uma questão de amor. Esse é um grande mandamento, lá em Marcos, capítulo 12, versos 30 e 31, que diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, que é semelhante a este, diz: você deve amar a seu próximo como a si mesmo. Não há outro mandamento maior que este. Servimos bem apenas quando nossos atos de serviços são motivados pelo amor. O que eu quero dizer com isso? Se nós, como cristãos, estamos servindo na igreja e não servimos com amor, a tendência de fazermos cansado, o fardo, aquela coisa enfadonha, nós não vamos sentir prazer em servir. Nós vamos ficar cansados, mas quando a gente faz a coisa com amor, a gente pode passar horas trabalhando dentro da comunidade, porque a gente compreende que isso é para aquele que me salvou. Então, se quisermos melhorar o nosso serviço, nós precisamos lembrar que uma das marcas da igreja é servir com amor. A segunda marca de uma igreja que serve é servir com humildade. Versos 2 ao verso 11. Ao lermos o ensinamento de Jesus aqui, nós vamos observar a grandeza e o coração de servo. Jesus diz lá em Marcos capítulo 10, versos 43 e 44 também, diz assim: todo aquele que desejar tornar-se grande entre vós, será vosso servo. E quem quer que deseje ser o primeiro, será servo de todos. Os discípulos, eles foram tentados a pensar nessa grandeza, da mesma forma como eu e você, nós somos tentados também. A maneira mundana, ela calcula a forma de ser servo, a forma de servir, dentro de uma hierarquia.
autoridade superpoderosa, servos embaixo, ricos, pobres. Mas a maneira de calcular do cristão ela é diferente. A maneira que nós precisamos calcular o que é grandeza tem que ser primeiro dentro de um espírito de humildade. E humildade não é pensar em si mesmo. Observem isso comigo e gravem isso. Humildade não é pensar em si mesmo. Humildade é o espírito de servir aos outros, pensar nos outros primeiros e em mim depois. Nós precisamos, como igreja, acordar e atentar, porque existem muitas demandas, muitas necessidades que carecem, que nós venhamos ficar para depois e servir primeiro. Isso não é um papel dos pastores da igreja. João está escrevendo aqui para toda a igreja. Esse ensinamento de Jesus é para mim e para você. Paulo, em Filipenses, capítulo 2, versos 3 e 4, ele diz assim: nada façais por ambição egoísta ou vaidade, mas, em humildade, cada um estime os outros mais do que a si mesmo. Que cada um de vocês zele não apenas pelos seus próprios interesses, mas também pelos interesses dos outros. Jesus modela essa humildade aqui de uma forma muito prática. Vamos examinar mais de perto dentro de alguns versículos. Observem comigo o versículo 3, por favor. Sabendo que este, o Pai, tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. A Bíblia diz aqui que Jesus sabia que o Pai já tinha entregado todas as coisas em suas mãos. Portanto, Jesus, ele tinha autoridade e poder sobre todas as coisas. E mesmo assim, observem isso. Jesus, ele tem autoridade, ele tem o controle, ele tem tudo em suas mãos, mas mesmo assim, Jesus, ele serve os outros. Ele ainda está disposto a ajoelhar e a realizar uma tarefa tão servil. E não é qualquer tarefa de escravos não, meus irmãos. Já viu quando chega aquele menino que chega da escola o dia inteiro, que vai tirar o tênis, sobe aquele aroma verdinho, pensa lavando o pé de seu filho naquele momento. Essa foi a tarefa que Jesus fez. Jesus, ele estava feliz em lavar os pés dos seus discípulos. Jesus demonstra aqui seu amor e ensina que significa amar os outros, lavar os pés. Isso é uma questão de humildade. Só que Pedro, dentro do versículo 6 aqui, ele não entende ainda o que isso significa. Observe, aproximou-se, pois, Simão Pedro, e lhes disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Note, Pedro acabou de dizer o que todos os outros discípulos estavam pensando. Pedro fica muito desconfortável com aquela situação, Jesus tendo que lavar os pés. Mas quem de nós também não ficaríamos? Porque Jesus é Jesus. Pedro, ele está chocado. Ele observa a razão ali dentro de todo aquele contexto, pensando de uma forma de um sistema mundial que eu acabei de colocar, que sempre existe um poder acima dos outros, e que nós precisamos servir aos poderes. E quem é maior, quem é grande, quem é rico, dificilmente vai servir uma classe menor. Os discípulos estavam com essa mentalidade, com esse pensamento, que, vamos dizer assim, um sistema mundial. Mas, é claro que Jesus aqui continua a ensinar que seu reino não é deste mundo, que o seu reino não faz parte desse sistema mundial. Jesus está dizendo aqui que o cristianismo não funciona como o mundo funciona. Observe o versículo 7. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. O que Jesus está dizendo aqui é: apenas fiquem comigo nisso. Pedro, você não entende o que eu estou fazendo agora, mas entenderá quando eu terminar. Eu estou ensinando algo a todos vocês, e se vocês tiverem um pouquinho de paciência, eu vou explicar isso mais tarde. E de fato, a partir do versículo 12, ele começa a explicar isso. Só que aí no versículo 8, Pedro diz: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, você não tem parte comigo.
Essa frase significa que Pedro ele não teria comunhão com Cristo. Jesus está dizendo: Pedro, se você não permitir que eu lave os seus pés, você perderá a comunhão comigo. Sua recusa será considerada um ato de desobediência. E você perderá a alegria de andar em comunhão comigo, desfrutando da minha presença. Então, Pedro, fique comigo. Então, Pedro, no versículo 9, diz: Senhor, já que é assim, né? Não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Isso aqui é uma característica de Pedro. Ele vai de um extremo ao outro. É como um pêndulo balançando da esquerda para a direita. Ele vai de você nunca lavar os meus pés, já pedindo para ser lavado o corpo inteiro. Pedro passa a dizer que Jesus estava fazendo muito pouco, que agora precisaria fazer um pouquinho mais. Eu não quero perder a comunhão contigo, Senhor. Então, lave não só os meus pés, já que é para eu perder a comunhão, então lave meu corpo inteiro, que assim eu garanto de uma vez. Estou contigo. Aí vocês imaginem lá no versículo 10, a cena, Jesus. O sorriso dele para responder Pedro. Declarou-lhes Jesus: quem já se banhou, não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Jesus está dando dois significados para a palavra limpa aqui. Ele significa um tanto fisicamente, como também espiritualmente. O significado físico ocorre quando Jesus diz a Pedro: aquele que se banha só precisa lavar os pés, porque já está completamente limpo. E todos vocês, está no plural, estão limpos. Essa maneira de Jesus dizer: olha, todo mundo toma banho antes de é mais ou menos assim. É como se a gente fosse para uma festa ou fosse visitar alguém. É costume de todo mundo tomar um banho, né? Ficar limpinho, cheiroso, tomar banho, lavar o corpo todo. Mas no caminho para a casa da pessoa você suja os pés. A sujeira e a areia na jornada vai ficar, aquela poeira. Então quem toma banho só precisa lavar os pés, porque o corpo já está completamente limpo. E todos vocês estão limpos. Só que, portanto, quando Jesus diz a Pedro: não é necessário que eu lave as suas mãos e cabeça, você já está limpo, isso aqui é uma forma física. Mas quando Jesus acrescenta, que tem uma conexão aqui com a conjunção adversativa, mas, isso aqui existe uma exceção. Nem todos vocês. E é neste ponto que entendemos que ele também está falando no sentido espiritual, espiritualmente limpo pela salvação. Compreendemos isso por causa do versículo 11, observe comigo. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Então Jesus disse: todos vocês estão limpos espiritualmente, mas nem todos vocês. Ele disse isso porque Jesus sabia e tinha consciência que o traidor, que é Judas, não era limpo, e nem espiritualmente. E muitas vezes, existem crentes que caminham na fé. Existem pessoas dentro da igreja, que estão na igreja, se dizem que é de Jesus, mas nunca teve um encontro real com Jesus. Assim como Judas presenciou os milagres de Jesus, caminhou com ele, esteve na melhor escola de teologia, Judas o traiu porque ele nunca foi convertido de verdade. Assim também, dentro da nossa comunidade cristã, nós temos pessoas que dizem ser crentes, mas nunca dão exemplos de crentes. É possível sim, que alguém possa estar tão perto de Jesus, presenciar tudo o que ele faz na sua vida, mas nunca ser um crente verdadeiro. Riley, que era um bispo metodista, ele menciona uma ironia de que Judas, dentro dos 12, ele não era um verdadeiro crente. Observe as palavras de Riley aqui. Em todas as costas da Inglaterra,
Não existe um farol, observem isso, não existe um farol para alertar os marinheiros do perigo, como Judas Iscariotes para alertar os cristãos. Ele nos mostra até que ponto o homem pode ir na vida religiosa e ainda assim tornar-se um hipócrita podre e provar que nunca se converteu. Ele nos mostra a inutilidade dos privilégios mais elevados, a menos que tenhamos um coração para valorizá-los e transformá-los em boas. Só os privilégios sem a graça não salvam ninguém, e só farão um inferno mais profundo. Ele nos mostra a inutilidade do mero conhecimento intelectual, saber coisas com nossos cérebros e ser capaz de falar, pregar e falar aos outros. Isso não é prova do que os seus próprios pés estão no caminho da paz. Essas lições que Heidi coloca aqui, ela nos serve como um alerta como cristãos. Essas lições são terríveis, mas elas são verdadeiras. Mateus capítulo 7, versículo 21 diz: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Serviços públicos de adoração como esses nos dão oportunidade de olhar para dentro e considerar se somos realmente cristãos. E se realmente nós somos salvos, Jesus diz: nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Servir é uma questão de humildade. Embora o mundo tente distorcer isso, mas para nós cristãos, a forma de sermos servos e de servir, saindo de cena e colocando o outro para ser servido primeiro. Se quisermos melhorar nosso serviço como pessoas, teremos que aprender essas marcas. A primeira marca é servir com amor. A segunda marca, servir com humildade. A terceira e última marca é, para que a igreja possa ser uma igreja servidora, é servir a uma questão do senhorio de Cristo. Versículos 12 a 17. Dentro desse ponto aqui, nós vamos observar uma lição prática de Jesus. Esse aqui é o ponto-chave dessa narrativa. Aqui está o entendimento que Jesus prometeu a Pedro. Lembra que eu falei? Que a partir do versículo 12, Pedro questiona, Jesus diz, mais à frente você vai saber. Versículo 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Bem, eles provavelmente não entenderam ainda, mas entenderão quando Jesus disser o que vem a seguir. Versículo 13 e 14. Vós me chamais de mestre e o Senhor, e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu sendo o Senhor e o mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Você vê aqui uma questão de senhorio. Jesus diz: se você vai me chamar de mestre e Senhor, é melhor que vocês agem como os meus alunos, os meus discípulos. Se eu sou o seu professor, se eu sou o seu mestre, então sejam meus alunos e meus discípulos, me obedeçam, andem comigo, façam aquilo que eu faço. Jesus poderia muito bem ter dito assim: não pense em me chamar de Senhor, se você não vai fazer o que eu fiz por você. Jesus diz lá em Lucas 6, capítulo 6, versículo 46, porque me chamas de Senhor, Senhor, e não fazes as coisas como eu digo. Não temos direito de dizer que Jesus é o nosso Senhor, se nós não servimos o próximo, se nós não servimos em nossa comunidade, se a gente não serve os outros. Versículo 15, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus, ele não está instituindo aqui o lava-pés como uma ordenança, como a ceia do Senhor e o batismo. Embora existam algumas igrejas hoje, que tem a unção dos pés lavados, clavos pés, e não há relatos dentro da igreja primitiva que isso acontecia, e muito menos uma ordenança do Senhor para que isso fosse feito. Na verdade,
Provavelmente, se isso acontecesse, nós estaríamos perdendo o ponto principal do cristianismo, que é a centralidade na vida de Cristo, que é a centralidade das Escrituras. Jesus está usando uma ação prática em seus dias para ilustrar apenas uma forma como nós devemos servir aos outros. Jesus está enfatizando aqui que assim como Ele nos serviu, nós precisamos servir, e se nós chamarmos Ele de Senhor e Mestre, nós estamos reconhecendo o seu senhorio. Versículo 16, versículo 17. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se praticardes. E assim termina essa narrativa, com uma promessa de bênção para aqueles que guardam as palavras de Jesus. Se você e eu servirmos aos outros, nós também seremos abençoados. Mas isso não é uma troca. Você serve e eu vou te abençoar. Porque dentro desse parâmetro de ser abençoado, existem algumas questões que precisam ser respeitadas. A primeira dela, nós precisamos servir com amor, com humildade, reconhecer o senhorio de Cristo como autoridade sobre a minha vida. Atos, capítulo 20, versículo 35, diz: é verdadeiramente mais bem-aventurado do que receber. Você é mais feliz do que você receber. À medida que continuarmos a servir, continuaremos sendo abençoados. Enquanto a vida cristã continua quando sair dessas portas para fora, nós precisamos continuar melhorando o nosso serviço. Nós precisamos continuar servindo em nossa vida diária, como indivíduo, como ministério na igreja, como a igreja e como seguidores de Cristo, que o imita por onde quer que nós vamos. Nós precisamos tirar essa cultura que eu sirvo só na igreja. A igreja, meu irmão, continua sendo você lá fora. Você precisa servir bem no seu trabalho, você precisa servir bem na sua família, os seus amigos, o próximo, quem você não conhece. Esse é um mandamento do Senhor, que a gente deve nos abster de nós mesmos e sempre servir o outro em primeiro lugar. Nós somos egoístas quando nós não fazemos assim. Filipenses 2, 3 e 4 diz: nada faz por ambição, egoísta ou vaidade, mas em humildade, cada um considere os outros melhor do que a si mesmo. Então zele, não só pelos seus interesses, mas pelo interesse de uma comunidade geral. Seja servo, sirva. Tem muita gente precisando ao seu redor que você nem sabe. E seja aquele servo que serve com amor e humildade. O Afeganistão está devastado. Precisa de pessoas que sirvam e sirvam com amor. Os missionários estão em campo, muitos passando até diversas necessidades. E precisa que a igreja o sirva e sirva com amor, humildade, reconhecendo a autoridade, o senhorio de Cristo. Para concluir, irmãos, no versículo 5 do capítulo 2 de Filipenses, Paulo passa a ilustrar como é esse tipo de humildade, aquele tipo de colocar os interesses primeiro, à frente dos seus próprios interesses. Ele diz: esteja em ti o que também estava em Cristo Jesus, o qual fez sem fama, assumindo a forma de servo, e vindo em semelhanças de homens, e sendo encontrado na aparência de um homem, ele se humilhou e se tornou obediente até a morte, mesmo a morte de cruz. Portanto, Jesus demonstra ali na cruz o ato mais supremo de serviço, que foi morrer pelos nossos pecados. Talvez os discípulos, depois da morte e ressurreição de Jesus, eles iriam olhar para trás e lembrar dessa cena, que Jesus lava seus pés, e ter feito uma apreciação maior
porque eles já estavam compreendendo o que Jesus estava ensinando ali. Marcos, capítulo 10, verso 45 diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida por muitos. Quando Jesus vai para a cruz, coloca em nosso lugar, ele vence o pecado. A morte de cruz foi para que eu e você estivéssemos aqui nessa noite, lembrando que não merecíamos a vida eterna, mas ele se humilhou, se colocou no lugar de servo e sofreu morte. Então, confie nele como seu Senhor e Salvador. O único que pode te trazer a paz que você tanto espera é aquele que já serviu primeiro. É Jesus. Duas aplicações para essa noite. Nós precisamos... Eu lembro que o Neylon pregou, há uns 15 dias atrás, falando sobre a volta do primeiro amor. Sobre a igreja voltar às suas raízes. E acrescento que nós precisamos olhar para o próximo com amor e voltar a praticar a ordenança de amarmos as pessoas como a nós mesmos. Olhar para o seu próximo e observar se ele precisa de um pão. Você sabe de sua necessidade, mas em vez de pão você dá pedra. É assim que você iria agir? É assim que você gostaria de ser tratado? Nós precisamos observar as necessidades de cada um e procurar servir independente de quem seja. Pode ser rico, pobre, seja quem for. Nós precisamos, como cristãos, resgatar o serviço, fazer isso com amor, com humildade, reconhecendo o senhorio de Cristo em nossa vida. Segunda aplicação, nós precisamos submeter a autoridade de Cristo. E submeter a autoridade de Cristo implica em algumas coisas. Primeiro, eu preciso me submeter ao serviço da igreja. Eu preciso me dispor a servir nos ministérios da igreja, a ver as necessidades que os irmãos da nossa igreja têm passado e servir. Isso não é apenas para os pastores da igreja. João está escrevendo para toda a igreja. Você que está sentado, os presbíteros, diáconos, líderes de jovens, o louvor, todos, esses são serviços para todos. Servir é uma questão de cristianismo, e isso deve ser feito bem, com excelência e qualidade. Feche seus olhos, vamos orar.